Olá, boa tarde a todos e a todas, aqueles nossos seguidores que nos acompanham pelas redes sociais do museu. É um imenso prazer, né, recebê-los aqui, retomarmos esse nosso trabalho, né, pelo meio remoto, mostrando que o museu continua funcionando cada vez mais veloz, né, cada vez com mais capacidade e tentando de todas as formas, trazer um pouco mais de informação e formação para todos vocês que nos acompanham. Então, é um prazer enorme estar retomando esse trabalho, né, aqui no Zoom com vocês. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que daqui a pouco a Denise vai apresentar. E aí eu quero só lembrá-los, então, né, que vocês podem, ao final da fala da nossa convidada, né, fazer as suas questões. Quem estiver acompanhando aqui no webinar pelo Q&A e quem está acompanhando pelo Facebook, pelo próprio Facebook mesmo. Tá certo? Então, eu desejo a todos um bom retorno, né? Sejam muito bem-vindos. Ceci, querida, seja bem-vinda. E eu passo a palavra para a Denise, que vai dar continuidade aos trabalhos. A todos uma boa tarde, um bom final de tarde de formação. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. É um grande prazer a gente receber como primeira aula desse ano a nossa grande parceira Cecília Cohen, que está falando de Israel. A Ceci é uma amiga pessoal, mas também muito parceira do que o museu propaga, né, como ideia e como embasamento teórico. Então, hoje nós vamos escutar um pouquinho ela falando sobre a relevância do ensino da Shoah nos dias de hoje. Nunca foi tão importante falar sobre isso, né? Então, a gente vai começar recebendo a Ceci. Obrigada, muito prazer e feliz de estar aqui com vocês. Espero ser útil para todos vocês. Aqui tem meu portunhol português, mas acho que dá para entender, então vamos juntas. E eu espero perguntas, eu vou fazer também algumas perguntas durante minha palestra, então estão todos convidados para escrever. Vou colocar, então... Tá, obrigada. Não, eu não... Veja se você é o host, Luzi, que eu não sou. Quer que eu vote, a ver se eu posso? Não, acho que não. Acho que é o Carlos que tem que colocar. Tudo bem? Vou contando um pouquinho sobre mim, para as pessoas me conhecerem. Eu sou Cecília Cohen, nasci na Argentina, por isso meu espanhol, e eu entrei no mundo do estudo do Holocausto aqui em Israel, no Museu Yad Vashem, no Museu do Holocausto em Israel. Eu também sou guia na Polônia na temática do Holocausto, e é uma temática para mim muito interessante também, do ponto de vista educativo. A gente vai conversar um pouco sobre esse ponto de vista educativo e que ferramentas vocês, como educadores, podem utilizar para o ensino do Holocausto. Então, acho que vai ser interessante para vocês. Acho que a Denise pode botar. Ótimo. Então, vamos começar. Vamos lá. Obrigada, Denise. Tá, estamos aqui então. Então vamos começar falando sobre palavras. Acho que o tema das palavras vai ser muito central para nós hoje. A gente vai falar da relevância do ensino da Shoah. E a gente botou o nome Shoah e não Holocausto. E isso a gente fez de propósito, porque as palavras têm muita importância no ensino. Cada palavra tem uma história, coisas que a gente pensa quando a gente pensa em cada uma das palavras. Então, é muito importante utilizar a terminologia certa, ou talvez a terminologia melhor para cada conceito. Então, o primeiro conceito que a gente vai falar, e é muito importante porque vou utilizar essa palavra toda a palestra, é a diferença entre a palavra holocausto e a palavra Shoah. A palavra holocausto vem do grego, e na verdade no mundo inteiro, para falar desta etapa histórica, a gente utiliza a palavra holocausto. Holocausto vem do grego e é um sacrifício oferecido a Deus. Com certeza, eu sempre falo assim, com muita certeza, não é uma palavra certa para falar desta etapa. A gente não está falando de pessoas que foram oferecidas nenhuma ofrenda a Deus,
A segunda palavra que a gente utiliza é a palavra Shoah. A palavra Shoah vem de fontes judaicas, se utiliza em vários lugares, e a palavra significa catástrofe ou destruição. O Museu Yad Vashem em Israel escolheu utilizar a palavra Shoah. De fato, se alguém visitar a Polônia em algum momento e chegar em Auschwitz, que tem um museu, dentro da parte de Israel, também o museu utiliza a palavra Shoah, incluso quando está escrito em inglês em outras línguas. Ou seja, é uma escolha metodológica não utilizar a palavra holocausto pelo significado dela. O holocausto é um sacrifício oferecido a Deus. Então, daqui para frente, vou tentar, às vezes sai, e está escrito também a palavra holocausto, utilizar a palavra Shoah. Acho que é muito importante vocês, como professores, alunos, utilizar essa palavra. Esse é o primeiro ponto. Vamos no segundo ponto. Obrigada. É por que ensinar a Shoah? Eu acho que é uma pergunta muito importante. Eu sempre conto para meus alunos, para as pessoas que eu guio no museu, porque minha avó morava na Polônia. Ela não queria falar desse tema, um tema terrível, triste. É muito difícil de estudar, de ler nos livros. Realmente é muito triste. Por que a gente precisa ensinar um tema tão triste para nossas escolas, para nossas crianças? Também a pergunta é de que idade a gente pode ensinar o tema da Shoah. Então, é uma pergunta que é muito ampla. Eu acho que eu vou deixar, já que vocês escrevam e vocês pensem, por que devemos ensinar a Shoah? O que vocês pensam hoje, antes de minha palestra, e talvez eu possa influenciar um pouquinho em vocês, por que a gente deve ensinar a Shoah? Muitos anos, como a Denise falou, estou falando desde Israel, aqui é de noite, muitos anos a gente ensinava a Shoah porque nós, como judeus, do ponto de vista do judeu, nós éramos vítimas. Devemos chorar, é nossa história, é nossa identidade. É parte da história da Shoah porque a gente ensinava a Shoah. Eu acho que essa perspectiva mudou um pouco e a gente deve mudar um pouco porque devemos ensinar a Shoah. Seguinte. Ok, a gente escuta muito que o Holocausto foi inevitável, que era parte da nossa história, é parte da história da Segunda Guerra Mundial. E eu quero quebrar um pouco esse paradigma ou esse pensamento. A Shoah ocorreu mesmo porque indivíduos, grupos, estou fazendo isso de propósito, e nações tomaram decisões ou não. O foco dessas decisões leva a insights sobre a história e natureza humana e promove o pensamento crítico. O estudo da Shoah, isso é muito importante, nos ajuda a compreender implicações de preconceitos, de racismo, do antissemitismo e de estereótipos em qualquer sociedade. Isso é muito importante. A gente não está falando só de judeus nesse momento, a gente, estudando a Shoah, entende essas implicações dentro de diferentes sociedades. Também ajuda nós, como professores, quando a gente fala com os alunos, entender o valor de uma sociedade plural, que é mais importante disso hoje em dia, e fomentar a sensibilidade em relação às posições das minorias. Outro ponto muito importante é o contexto para explorar os perigos do silêncio e indiferença a face de opressão de outros. Isso também é muito importante. A gente pode perceber isso também dentro de nossas sociedades. Então, esse é um ponto muito importante. O Holocausto não foi inevitável. Se a gente pode aprender que coisas teve ou gerou na história o Holocausto, a Shoah. Seguinte, Denise. Esse é o seguinte? Sim. É verdade, sim. Não estava pensando se era outra, estava na minha cabeça. Desculpa, Denise. Então, aqui tem um texto muito interessante que também está no Museu de Yad Vashem, aqui em Israel. É de Martin Niemöller, é um pastor luterano alemão. E ele fala o seguinte: primeiro levaram os comunistas, mas não falei, por não ser comunista. Depois perseguiram os judeus. Nada disso, então, por não ser judeu. Em seguida, castigaram os sindicalistas. Decidi não falar, porque não sou sindicalista. Mais tarde, foi a vez dos católicos. Também me calei por ser protestante.
Então um dia vieram buscar-me. Nessa altura já não restava nenhuma voz que meu nome se fizesse ouvir. A gente acaba de falar que é muito importante ter essa sensibilidade pelo outro, pelas minorias. Se a gente tem essa sensibilidade pelo outro, hoje em dia a gente pode aprender muito da Shoah. Como essa sensibilidade pelo outro, pelas minorias de hoje na nossa sociedade, pode mudar um pouco a história mesmo, dos indivíduos, dos grupos, dos governos, etc. E esse texto para mim é maravilhoso para explicar essa ideia de como a gente tem que ser sensível pelo outro. O outro pode ser nós mesmos também. Obrigada, Denise, entendi que era. Ok. Evitar respostas simples a perguntas complexas. Falei, a história da Shoah, do Holocausto, levanta questões difíceis sobre comportamento humano e o contexto em que decisões individuais são tomadas. Desconfie da simplificação. Em vez disso, procure transmitir nuances dessa história. Os alunos devem adquirir uma visão de complexidade do processo histórico e uma perspectiva de como uma convergência de fatores pode contribuir para a desintegração dos valores democráticos. É muito importante. Eu muitas vezes escutei, Hitler era muito carismático. Eu escuto isso muito no museu, por isso ele subiu no governo. Não é isso, é muitos detalhes que levam a história. Hitler era muito carismático, mas também tinha uma Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica, desemprego, antissemitismo que tinha muita história. Então, é muito complexo para responder por que as coisas aconteceram. Os alunos acabam por compreender que numa democracia é da responsabilidade dos cidadãos aprender a identificar os sinais de perigo para saber quando reagir. E acho que isso é muito importante. A gente acaba de dar preconceito, o valor do outro, das minorias, da pessoa que está do lado, são sinais também para entender que algo está acontecendo em nossas sociedades hoje em dia e como reagir a elas para evitar. Obviamente, estou falando muito geral. Obviamente, precisamos mudanças muito grandes para mudar assim, mas é importante entender que essas pequenas mudanças podem mudar a história também. Seguinte. Precisão do linguagem. Devido à complexidade da história, há uma tentação a generalizar. Palavras que descrevem o comportamento humano geralmente têm muitos significados. Por exemplo, a palavra resistência, a gente vai falar daqui a pouco. Resistência, por exemplo, geralmente a gente pensa resistir e pensa em um acto físico de uma revolta armada. A gente vai ler daqui a pouco um poema que fala um pouco disso. E tentemos também evitar descrições estereotipadas. É verdade, todos os judeus foram alvos da destruição dos nazistas, mas as experiências de cada um deles foram diferentes. A gente pode escutar, falo de testemunho, certo? Escutar, ler, ver como cada percepção foi totalmente diferente. Para isso a gente tem vários exemplos aqui na mesma apresentação, Denise. Essa é a primeira. Por exemplo, o conceito resistir é muito interessante. E realmente, eu vou fazer um stop aqui. Em Israel, estou falando de Israel, então tenho que trazer a perspectiva israelense. O conceito resistir realmente foi o conceito da luta armada até os anos 60 ou um pouquinho mais, falando também do julgamento de Eichmann, não é nossa temática hoje, mas o Estado israelense olhou para o sobrevivente, a pessoa que sobreviveu, só as pessoas que resistiram com luta armada. Realmente o sobrevivente que não lutou tinha vergonha de falar, não estava dentro do diálogo e das pessoas que queriam expressar sua experiência. Isso aconteceu muito depois, como falei, nos anos 60, depois do julgamento de Eichmann. Então, realmente, esse conceito de resistir foi mudando com o tempo. Então, este poema de Chaim Guri, que é um escritor israelense, fala o seguinte: quem quer resistir? Que esse conceito pode levar para nós? Que a gente pode entender? Resistiu quem conseguiu um pedaço de pão. Resistiu quem deu aula às ocultas. Resistiu quem escreveu e distribuiu um jornal clandestino, advertindo e pondo fim às ilusões
Resistiu quem introduziu secretamente um Sefer Torah, um livro da Torá, da Bíblia. Resistiu quem falsificou documentos arianos que salvaram vidas. Resistiu quem conduziu os perseguidos de uma terra a outra. Resistiu quem descreveu os acontecimentos e enterrou o papel. Resistiu quem ajudou aos mais necessitados ainda. Resistiu quem pronunciou as palavras que trouxeram seu próprio fim. Resistiu quem se ergueu com as mãos nuas contra seus assassinos. Resistiu quem transmitiu mensagens entre os sitiados e conseguiu trazer instruções e algumas armas. Resistiu quem sobreviveu, que esse é um conceito muito diferente. Resistiu quem combateu armado nas ruas das cidades, nas montanhas e nas florestas. Resistiu quem se revoltou nos campos de extermínio. Resistiu quem se rebelou nos guetos entre os muros caídos, na revolta mais destituída da esperança que algum ser humano jamais vivenciou. Então, mesmo esse poema pode trazer para nós como um conceito pode ter vários significados, especificamente esse conceito, como na história foi mudando nossa perspectiva com a pessoa que sobreviveu à Shoah. E realmente muda muito. Hoje em dia, posso falar de meu olhar, a gente tem um olhar muito diferente para o sobrevivente, um valor muito diferente para o sobrevivente, também aqui em Israel e também no mundo. Seguinte. Aqui a gente vê também duas perspectivas sobre o mesmo tema. Eu falei, todos os judeus foram alvo dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, na Shoah, mas olhem como duas pessoas falam totalmente diferente dessa invasão dos nazistas. Elie Wiesel, sobrevivente da Shoah, ganhou o prêmio Nobel, faleceu há poucos anos atrás, 2016, se não estou errada, fala o seguinte: passados 3 dias, novo decreto. Todo judeu deveria usar a estrela amarela. Alguns notáveis da comunidade vieram me procurar meu pai, que tinha relações nas altas esferas da polícia húngara, para saber o que ele pensava da situação. Meu pai não considerava tão negra, ou não queria descorajar os outros por sal em suas feridas. A estrela amarela? O que tem? Ninguém vai morrer por isso. Meu pobre pai, ou do que foi que você morreu? Realmente, no começo, em alguns grupos, quando botaram a estrela amarela, os judeus se sentiam parte de alguma coisa, a salvo, fechados, pelo menos estavam todos juntos no gueto. Então, é uma perspectiva, um olhar, o que tem nesse mesmo tema. Vamos ver o que fala Chaim Kaplan. Chaim Kaplan escreve um diário, um jornal, diário, na verdade, um diário no gueto de Varsóvia. Ele não sobrevive, não é sobrevivente, ele foi assassinado. E escreve assim escreve. Assim descreveu em seu diário de Varsóvia Chaim Kaplan os primeiros dias da invasão nazista na Polônia. Enquanto isso, a Polônia é destruída. Em todos os lugares onde entra o inimigo, traz destruição e ruína. Esta não é a Alemanha de 1914, culta, nobre, educada, respeitadora da lei e respeitosa dos princípios morais. Hoje, entra nas cidades uns selvagens, cruéis, maus, bárbaros e malícia sem igual. Muitos refugiados das cidades conquistadas vieram a Varsóvia para se esconder por medo do inimigo. Suas histórias fazem a sangue congelar em minhas veias. Além dos saqueios e da violência, o exército mata civis, incluindo mulheres grávidas e crianças inocentes. Então, a gente aqui pode ver duas perspectivas. É interessante também a perspectiva histórica de Chaim Kaplan. Chaim Kaplan fala da invasão da Alemanha. A mesma, talvez, não sei se eu poderia perguntar aqui vocês, se poderiam responder o que vocês pensam da Alemanha, um lugar culto, com teatro, música. Ok, a mesma perspectiva. Como pode ser que a invasão da Alemanha possa trazer essa destruição? Então, cada um com uma perspectiva da mesma temática dos primeiros dias da invasão nazista,
ou têm opiniões diferentes. Ok, Denise, pode passar. Ok, esforce-se para equilibrar as perspectivas que informam seu estudo do Holocausto. Ok, aqui botei algumas coisas mais óbvias, mas eu pensei em outras coisas nos últimos dias. Aqui botei testemunhos, historiadores, realmente testemunhos é muito importante, vocês vão ver que é muito importante, mas um testemunho é uma perspectiva individual. A gente também pode trazer historiadores para pensar sobre o Holocausto. Eu pensei em outro ponto, que perspectivas a gente quer trazer? Porque tem muitas perspectivas. Eu vou contar uma história para vocês que eu sempre conto em Yad Vashem, no Museu do Holocausto em Jerusalém, que em Yad Vashem, se vocês entram, estão todos convidados para visitar, quando todo esto do corona acabar, tem caixas pretas em alguns lugares. Interessante o conceito de caixa preta. O conceito de caixa preta a gente conhece dos aviões, certo? Quando um avião cai, tem uma catástrofe, é o único elemento que a gente tem para saber o que aconteceu. Ok, Yad Vashem utiliza, em alguns momentos, o olhar também do nazista, a perspectiva e o ponto de vista do nazista. Realmente, Yad Vashem está construído na perspectiva da vítima judia. É a verdade, esse é o ponto, mas tem, em algum momento, a perspectiva também do nazista em caixas pretas, como para entender a história também nessa catástrofe desde esse ponto de vista. E numa dessas caixas pretas tem a testemunha de Karl Kratzmer, dos Einsatzgruppen. Einsatzgruppen foram grupos que entraram na invasão da União Soviética depois da Operação Barbarossa. E é muito interessante porque a gente pode olhar lá um pai que envia uma carta para suas famílias com muito carinho e muito amor e fala que está com saudades, e por outro lado, interessante os pontos, falando que eles estão conseguindo o assassinato do judeu porque estão sendo muito eficazes e muito rápidos. Então, a mesma pessoa com uma família e filhos, por outro lado, pode falar também da eficácia do assassinato durante a invasão da União Soviética. E isso está em caixas pretas. É interessante como também Yad Vashem traz essa perspectiva. Pode seguir. Ok, evitar comparações de dor. Obviamente, a gente não pode comparar o nível de sofrimento entre diferentes grupos durante o Holocausto. Não se pode presumir que o horror do indivíduo, família ou comunidade destruída pelos nazistas tenha sido maior do que vivido por vítimas de outros genocídios. Obviamente, incluso, aqui a gente tem escrito também outros genocídios, mas também dentro da Shoah. Se uma família tem uma dor maior, ou a pessoa que lutou, ou a família que teve que cuidar do seu filho, a gente não pode fazer essas comparações de dor, não se pode botar no lugar. Mas, no mesmo ponto, eu acho um ponto muito interessante, podem fazer comparações entre aspectos da Shoah e outros eventos históricos ou contemporâneos. E acho que isso é um pouco... eu falei, estou aqui em Israel, venho de uma comunidade judaica, e muitas vezes o tema do Holocausto, o tema da Shoah, é um tema, até falaria em hebraico, kadosh, sagrado, não podia ser tocado, a gente não podia comparar, não podia falar do evento histórico de jeito nenhum. E acho que a gente entendeu já que a gente pode comparar a Shoah com outros eventos históricos. Não estamos fazendo uma comparação de dor, não estamos vendo o que é pior ou o que é melhor. Não estou falando dessas comparações nos jornais e na TV. Estou falando de comparações históricas, de eventos contemporâneos ou história. Eventos históricos, políticas e comportamentos humanos podem e devem ser cuidadosamente analisados para áreas onde possam haver semelhanças e diferenças. Mas isso deve ser feito sempre com uma consideração cuidadosa de evidências e fatores contextuais, diferenciando entre o fato, opinião e crença. Que é muito difícil, eu vou falar a verdade, mas é importante entender que a gente pode entender eventos históricos e interpretar eles também olhando o que aconteceu, o processo histórico da Shoah. Ok.
Evita romantizar a história, esse é um ponto também muito importante. Retrate todos os indivíduos, incluindo vítimas e agressores, como seres humanos. A gente vai ler daqui a pouco um texto que tem a ver com isso. E já sobre isso, a gente pode falar o caso mais importante de um dos sobreviventes da Shoah, Katzetnik, assim se chamava, não vamos a contar a história, dentro do julgamento de Eichmann em Israel. E ele fala, não vou contar toda a história, mas ele fala em 3 palavras que Auschwitz era outro planeta. E eu acho que esse foi um ponto que hoje em dia a gente olha de outro jeito. A gente não fala de Auschwitz como outro planeta, a gente fala que Auschwitz foi aqui, em nosso planeta, em nossa terra, e não há muito tempo atrás. Isso é muito importante. Eu acho que quando era criança eu olhava isso historicamente, não há muito tempo atrás. Então, eles eram seres humanos. Os nazistas eram seres humanos que tinham família, filhos, capazes de julgamento moral. E isso faz que a gente possa mudar. Se a gente pensa que outro planeta não é nossa responsabilidade, não tem a ver com nossa sociedade, não tem a ver com a gente, é lá fora, é outro planeta, não são seres humanos. Então, acho que isso é muito importante. Os nazistas eram seres humanos, capazes de julgamento moral e tomada de decisões independentes. As pessoas que arriscaram suas vidas para resgatar vítimas, eu vou falar algumas 2, 3 palavras sobre isso, da opressão nazista, fornecem exemplos maravilhosos, eu vou falar convincentes para os estudantes. Quem são essas pessoas que arriscaram suas vidas? Aqui em Israel falamos justos entre as nações, espero falar certo em português, Hasidei Umot HaOlam, são pessoas que arriscaram sua própria vida, não judeus, e que não receberam nada em troca. Essas pessoas, eu vou falar um número, a vezes eu pergunto, essas são 27 mil pessoas. A gente tem até hoje esse número, mais ou menos, um pouquinho mais. E eu sempre falo, quando estou guiando em Yad Vashem, e não é para vocês responderem, podem não escrever no chat, é muito ou pouco? É uma pergunta que eu me faço a mim mesma também. Se esse é um número muito grande ou um número muito pequeno. Ou a gente não deve fazer essa pergunta também. Então, as pessoas que arriscaram sua vida, são muito importantes. A gente utiliza muito e conta muito sua história. Em Yad Vashem é muito central os justos entre as nações. Mas a gente não deve romantizar também a história, não é central dentro dos números que a gente fala. É importante saber que tem 2, imagino que vocês como brasileiros, aqui a gente fala pouco deles, lamentavelmente, mas 2 justos entre nações brasileiros. Os nomes para mim são muito complexos, então eu escrevi, não é que eu não lembro, mas eu escrevi Luiz Martins Souza Dantas, que ele foi diplomático no governo de Vichy, e Aracide Carvalho Guimarães Rosa, que ela foi no consulado brasileiro de Hamburgo. Os 2 também foram justos entre nações e foram reconhecidos. Yad Vashem, a instituição que reconhece, tem uma equipe, pessoas até o dia de hoje ainda siguen reconhecendo pessoas. Mas, voltando à nossa temática, são uma fração pequena dentro da história geral, então a gente deve botar isso no contexto. E que mais, da mesma forma, não expor só os piores aspectos da natureza humana. Então, estamos falando, por um lado, eu falei, um tema muito difícil, a gente pode escolher falar de justos entre nações, deve entender que os nazistas e os vitimários eram seres humanos, e a gente também não deve expor a nossos alunos, pessoas que estão na frente, só as coisas terríveis, os piores aspectos da natureza humana. Vou contar também um exemplo de mudança de perspectiva para vocês entenderem. Eu acho que vou tentar fazer o mais prático possível essa palestra de hoje. A Denise, que está aqui com a gente, a gente teve a experiência de 2 museus importantíssimos aqui em Israel, na história. Não estou falando, não é uma crítica, são mudanças museológicas na história. Acho que os museus devem mudar o tempo todo. Então, em 2005, o Museu Yad Vashem faz uma mudança muito grande. E eu sempre falo como o museu, a entrada do museu já fala muito. A entrada do museu antes de 2005 eram fotos terríveis, realmente. Falando disso, evitar romantizar a história,
eu cheguei lá de criança, muito pequenininha, quando a gente entrava, a gente começava a chorar. Eu acho que eu esquecia todos os conceitos, esquecia de falar de muitas coisas, porque realmente era um momento de muito sofrimento para a pessoa que chegava. Hoje em dia começa de jeito diferente, e eu vou falar daqui a pouco, então eu acho que isso é muito importante. Como a gente ensina, acho que não romantizar, nem postando só os piores aspectos da natureza, mas a gente não pode esquecer, não pode, mas também não só falando de coisas maravilhosas que aconteceram na Shoah. Ok, podemos continuar. Ok, aqui está o texto que eu falei para vocês que ia ler, testemunho de Dan Paggis, e ele fala o seguinte: não, eles definitivamente eram seres humanos, uniformes, botas. Como explicar? Eles foram criados na imagem e semelhança. Eu era uma sombra, eu tinha outro criador. Ele não deixou em mim nada para morrer. E eu fugi para ele. Subi facilmente como areia, reconciliado, eu diria pedindo desculpas. Fumo e mais fumo, todo-poderoso, que não tem corpo ou imagem. Então, realmente, vocês viram lá no começo que eu estudei História da Arte. O mesmo a gente pode ver na História da Arte, da história da Shoah também, nas obras de arte. A imagem, como foi mudando, botando cara nos nazistas no começo, isso não existia. Então, obrigada, a gente pode mudar. Ok. Contextualizar a história. A Shoah deve ser situada no contexto da história europeia. Isso também é um elemento importante a gente falar, como um todo, para dar aos alunos uma perspectiva dos precedentes e circunstâncias que possam ter contribuído para ele. Ao expor aos alunos algumas das contribuições e conquistas culturais de 2000 anos da vida judaica europeia, por exemplo, a gente pode ajudar a equilibrar sua percepção dos judeus. E esse é um ponto que eu falei museológico, que eu ia falar daqui, diferente do museu anterior. Quando a gente entra no museu de 2005 até agora, o museu começa com uma obra de arte, um video art maravilhoso, da artista israelense Michal Rovner, podem googlear ela. Ela também é responsável em Auschwitz, ela tem uma obra lá muito interessante. A obra de arte é um video arte, uma colagem de vídeos documentais, históricos de diferentes lugares, onde mostra o judeu da Europa. E como o judeu da Europa? E essa é a grande pergunta. O judeu da Europa não é um só. Tinha, como hoje em dia, acho que é muito importante falar, judeu de esquerda, judeu de direita, judeu ortodoxo nos conceitos de hoje, judeu laico, judeu que votava nos partidos de esquerda, de direita, no parlamento polonês, fora, com uma loja, vestimenta, até a gente pode falar diferente. Então, o judeu não era um só. Era muito heterogêneo. E acho que isso é muito importante, contextualizar. A gente não pode falar só da morte, falando para nossos alunos, sejam crianças ou sejam adultos. A gente tem que entender quem eram essas pessoas. E isso contextualiza as pessoas. A gente tem que entender que tinha crianças e tinha pessoas que vinham de distintos grupos sociais, distintas profissões. Isso tira um pouco e contextualiza um pouco a história, além de botar história também, era parte da Segunda Guerra Mundial. Em que momento a gente empieza a contar a Shoah do começo da Segunda Guerra Mundial de 39 ou muito antes do ano 1933. Eu botei aqui também cemitérios na Polônia, por minha experiência de guiar na Polônia. Cemitério, a palavra cemitério, em hebraico tem duas palavras, bem interessante. Isso. Por um lado tem a palavra Beit Kvarot, que é cemitério, o lugar dos túmulos, e por outro lado Beit HaChaim, o lugar da vida, que não parece não entender que é esse lugar, é um lugar triste, mas a gente muitas vezes visita na Polônia para ver essa heterogeneidade. Pode ver túmulos vermelhos que falam de pessoas que eram de esquerda e votavam partidos comunistas, pode ter pessoas que escreviam em Yiddish, em hebraico, também em polonês. Então é muito interessante
entrar num cemitério na Polônia para entender essa história e a vida da Polônia antes da Shoah. Acho que é muito importante. Ok. Esse é outro ponto que mudou muito nos últimos anos, é traduzir estatísticas em pessoas. A gente fala de 6 milhões, um número simbólico, um número muito grande, e é muito difícil entender. Para mim também, eu acho que nunca percebi. Tem um filme que foi muito conhecido, muitos anos, que é dos Clips, que uma escola tentou de recolher clips com histórias pessoais para entender o número de certo jeito. É muito difícil. Então, a nossa perspectiva é botar as estatísticas, os números são menos importantes, botar as histórias. Então, no lugar das fotos, no lugar das estatísticas, que também estão, que são importantes também, a gente vai com uma narrativa do indivíduo, das famílias, das distintas percepções da Shoah. Paradoxalmente, muitas vezes me falam que eu sempre falo de mulheres, talvez para fazer um pouco de justiça no mundo também, eu falo sempre de mulheres, então vou falar de umas palavras só. Denise, você pode juntar. Helen Riva, maravilhosa. Helen é uma mulher polonesa, que ela era costureira. Não sei se dá para ver, espero que vocês tenham para perceber aqui as fotos, é a que está aqui do lado direito. E ela conseguiu fugir em várias circunstâncias, porque ela era costureira, então conseguiu em algum momento costurar roupa para uma mulher polonesa, para pessoas, e conseguir papéis. A história é muito complexa. Ela chega em um campo e bota essa roupa que está aqui do lado esquerdo, e ela muda seu nome a prisioneira 684. O grande processo que Primo Levi fala perfeito e fala com muito detalhe, de desumanização das pessoas, entrando num campo de trabalho ou num campo de extermínio, muito mais rápido. Então, campo de trabalho, nesse caso, o nome Helen Riva sume da vida dela e ela é prisioneira 684. E não fica nada da individualidade dela. Era tirado a roupa dela, seus objetos, seu cabelo mesmo, quanto mais de uma mulher que o cabelo para dar individualidade, né? Ou de qualquer pessoa até. E ela faz algo muito interessante, eu espero que dê para perceber nas suas telas. Não sei se vocês olham lá em cima, arriba dos botões, não sei como se fala, tem uma miçanga vermelha, muito pequenininha, e ela faz isso de propósito. Ela faz, parece estranho falar, mas ela faz uma revolução em contra desse processo de desumanização. Ela tem uma revolução, ela como mulher, bota uma miçanga vermelha para botar, ok, vocês querem tirar minha identidade, meu nome, meu cabelo, minha vida, minha família, e aqui voto, fazendo essa revolução, uma miçanga vermelha para dar feminidade, individualidade ao que vocês estão fazendo. E assim tem muitas histórias, eu gosto muito da história de Helen Riva, e sempre conto nela em Yad Vashem, por isso trouxe para vocês, mas é muito importante trazer essas histórias, porque eu acho que também, quando um aluno, a pessoa tem que se identificar. Vocês procurem histórias que têm milhões, que seus alunos possam se identificar, das cidades de seus alunos. Por isso falei minha experiência como Cecília. Eu procuro pessoas, mulheres, por exemplo, mas imagino que cada um pode procurar uma história que vocês se identifiquem com essa pessoa e possam contar ela com brilho nos olhos. Eu acho que isso é o mais importante como educadores. Então, a história pessoal é central. Yad Vashem fez um trabalho maravilhoso nesse ponto. Vocês podem estar, além das 4 horas mínimas do Yad Vashem, estar outras 10 mais, escutando todas as histórias pessoais dentro do museu de Yad Vashem. Eu também estive no Museu de Curitiba, que também tem essa perspectiva, lá no começo do museu. Maravilha. Podemos continuar. Ok, vou fazer, antes de chegar a esse ponto, porque é o ponto final, um resumo do que a gente falou, que eu escrevi aqui também, para mim, em alguns pontos, para vocês pensarem. Então, ponto número 1, falar, talvez para vocês também fazerem perguntas depois, sempre pensar na terminologia.
eu recomendo a vocês utilizar o conceito Shoah, no lugar do conceito Holocausto, falar de preconceitos de minorias, como o Holocausto não foi inevitável e a gente pode pensar em mudar nossa história e ser parte centrais na nossa história. Evitar respostas simples a perguntas complexas, eu acho que isso é muito importante. Precisão da linguagem, procurar que linguagem a gente utiliza para o ensino do Holocausto. Equilibrar perspectivas, testemunhos, historiadores, incluso, como contei para vocês, o conceito das caixas pretas de Yad Vashem, também a perspectiva do nazista, que ele pensava, que ele falava nesse momento. Evitar comparações de dor, mas talvez podemos fazer comparações históricas da Shoah. Evitar romantizar a história, por um lado, ou seja, entender que não só é a vítima e não só o sofrimento, e não, a gente não tem que gerar que nossos alunos comecem a chorar na mesma aula, não. Pode ser, porque é uma história muito triste, como a gente falou. Entender o conceito de justas nações contextualizado na história. Contextualizar a história. E, por último, estadísticas são importantes, mas também trazer as histórias pessoais. Então, o último ponto, e não menos importante para falar para vocês, e aí a gente pode ter uma conversa ou responder as perguntas que vocês escreveram, é fazer escolhas metodológicas responsáveis. Imagens, tem imagens terríveis da Shoah, então entender e procurar imagens que não explorem a vulnerabilidade emocional dos alunos, ou desrespeitosos para as próprias vítimas. Tem muitas, e acho que em alguns momentos são importantes também, mas acho que tem que ser escolhas muito responsáveis. A gente não quer gerar, não falei disso, interessante até agora, mas a gente não quer gerar traumas nos alunos, a gente quer gerar ação nos nossos alunos, as pessoas que estão na frente. Isso significa acabar, depois de nossa aula, e entender o que temos que fazer na nossa sociedade, na nossa família, nosso olhar do mundo, e não gerar um trauma e ficar como vítimas só. Isso é muito importante. Outro ponto que vou contar história pessoal, venho do movimento juvenil judaico, e tinha muito o costume de, quando a gente falava da Shoah, a gente fazia como um ato sobre isso. Botava velas, tudo preto, a gente se botava numa espécie de exercício de simulação. Não, a gente não fazia isso de propósito, são perspectivas históricas que a gente vai mudando. Então, a gente deve evitar isso. A gente sabe que pode ser feito de outro jeito. Vou ler aqui para ficar mais claro o que eu quero falar. Ao estudar o comportamento humano complexo, alguns professores confiam em exercícios de simulação destinados a ajudar os alunos a experimentar situações desconhecidas. Mesmo quando com um grande cuidado é tomado para preparar uma aula para essa atividade, a simulação de experiências do Holocausto é pedagogicamente errada. É minha perspectiva, é meu olhar, por exatamente o que eu falei antes. A atividade pode envolver os alunos, mas eles frequentemente esquecem o objetivo da lição. Pior ainda, ficam com a impressão o que agora sabem como foi sofrer ou até mesmo participar do Holocausto. Ninguém quer botar nos alunos no Holocausto, quer que eles sentam no Holocausto, a gente quer estudar o Holocausto. É melhor recorrer a uma verdadeira variedade de fontes primárias, como a gente falou, fornecer testemunhos de sobreviventes e abastecer-se de simulações ou jogos que levem a uma banalização do assunto. Também outros exemplos para evitar aqui e que não devem ser utilizados no ensino: projetos de arte com imagens nazistas, palavras cruzadas, contagem de objetos, construção de modelos, tendem a não incentivar a análise crítica, mas levam ao pensamento do baixo nível e, no caso do currículo do Holocausto, banalização da história. Então, a gente não precisa saber e perceber, como eu falei, os 6 milhões. A gente não é muito, eu falei até, com todo o tempo que eu levo trabalhando, eu não sei perceber esse número. Eu sim sei contar para vocês muitas histórias de pontos de vista que eu me identifico e que eu posso falar para vocês com os olhos brilhantes, entendendo que eu posso me identificar com eles. Eu acho que
foi muito rápido, assim que eu espero que tenha perguntas assim posso responder e ter uma conversa com vocês. Toda rabá em hebraico, obrigada, ia falar graças, também graças em espanhol, então eu posso responder aqui perguntas ou questões. Nossa, eu acho que foi uma grande aula. Eu acho que a gente pode resumir, se dá para resumir, né, alguma coisa, é pensar que realmente o Holocausto deve ser uma ferramenta para a gente trabalhar outras coisas, né, outros valores, outras lições. Então, principalmente nos dias de hoje, acho que é muito importante a gente desenvolver essa empatia, né, quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala de minorias. Então, acho que é isso aí mesmo. A gente tem algumas perguntas. Tem aqui. Se você quer falar, Luzi, antes? Ou Não, quer... eu queria só endossar o que a Denise disse, dizendo assim que para uma primeira atividade de Zoom, abrindo o ano, né, esse ano de atividades remotas do museu, foi uma grande retomada, né, de tudo que a gente vem falando, né, ao longo desse tempo da existência do museu mesmo, e de todas as formações que a gente faz, e todas as falas que a gente traz, né, sempre nesse contexto de como ensinar esse holocausto, né, o que é ensinar sobre o holocausto na perspectiva hoje, na perspectiva histórica hoje, né, como é que a gente pensa esse ensino, que ainda é, para algumas pessoas, não um tabu, mas eu diria um desafio, né? Porque parece muito complicado, né? Porque é você achar o meio termo, porque você não vai ficar no fato histórico pelo fato histórico, né? Porque para nós pouco importa se ele sabe todos os nomes dos famosos nazistas ou dos Judenrein, ou não interessa, né? Para nós é muito mais importante que essa história tenha um eco e um reflexo no presente dele, né? Nas ações dele. Então, você hoje fez uma retomada de coisas importantes, de pontos importantes, eu diria que sabe quando você termina um ano e começa o outro, você precisa revisar algumas coisas, né, para daí dar continuidade? Eu acho que foi muito isso que você fez hoje, Ceci. Quero te agradecer, né, e dizer que foi muito importante começar o ano com você, com a tua fala. E a gente tem, sim, algumas perguntas mesmo. Eu vi aqui embaixo, mais comentários. Você vai ler? Posso ler para você. Você quer ler antes, né? E depois eu leio do Facebook? Pode ser, Mara. Tá. Então, eu vou começar pelo do Fagner, né? Que foi a primeira pergunta. Ele faz um comentário, então ele diz assim: primeiro ele parabeniza todo mundo, né? E aí ele diz que a minha pergunta é: como trabalhar no contexto da escola, de forma mais incisiva e pertinente, o mal do preconceito e do racismo? Pois acredito que casos de racismo e negacionismo e intolerância são ensinados em casa. Como o professor e a escola podem falar e trabalhar sobre o racismo e Shoah de forma a uma transformação importante no combate à intolerância, ao racismo, bem como a importância de compreender a Shoah? E ele agradece daí. Okay. É muito complexa a pergunta. Vou utilizar a minha palestra que acabo de falar. Não vou responder simples a uma pergunta tão complexa. Olha, eu recomendo como o nome, desculpa, eu quero falar certo. Fagner? Ok. Eu recomendo Fagner. Fagner, eu ensino, apesar de acabar de falar, acho que tem que ter uma perspectiva histórica. Acho que quando a gente entende o processo da Shoah, desde a subida do Hitler ao poder até o começo, vamos falar, até as leis de Nuremberg, acho que esse processo sim deve ser explicado, acho que sim deve ser trabalhado com os alunos dentro da escola, porque esse processo fala muitas coisas. Eu falei em algumas palavras assim, por exemplo, eu falei Hitler, eu escuto muito, eu guio jovens, também israelenses, também brasileiros, até o ano passado, certo? Até esse ano ficou fechado o museu, mas até o ano passado, eu falei, porque Hitler subiu ao poder porque era muito carismático. Eu falei esse exemplo na minha palestra. Mas acho que fazer o processo da subida de Hitler ao poder, de entender
os tratados, estou falando rapidinho, mas só para tratados de Versalhes, entender que tinha uma crise econômica, entender que tinha desemprego, entender que o antissemitismo existia há muitos anos atrás, entender que ele era uma liderança carismática, que ele muda o antissemitismo para um antissemitismo racial, entender qual é o antissemitismo racial e que diferenças tem o antissemitismo da Idade Média, entender que função teve, por exemplo, eu acho que é muito atual, a propaganda durante os nazistas. Entender que tipo de propagandas tinha. Eu acho que esses pontos, nesses pontos, eu acho que sim deve ser comparado com a atualidade. Entender qual é o lugar da mídia hoje em dia, estou falando, o que significa racismo hoje em dia, como mudou a palavra racismo. Eu acho que se a gente fala preconceito hoje em dia, no Brasil, na Argentina, no Chile, tem conceitos que vão mudando o tempo todo, palavras que se utilizam o tempo todo. Acho que o tema da linguagem, trabalhar na aula, é maravilhosa. Tem palavras, eu não vou falar aqui, mas eu conheço de quando eu estive no Brasil, que se utilizam no dia a dia no Brasil, que são terríveis, que falam. Acho que essa exploração da linguagem do dia a dia, de que os mesmos meninos procuram essas palavras que eles utilizam no dia a dia, acho que pode engajar nossos alunos. Mas sim, nesse ponto que você está falando, eu faria uma perspectiva histórica do começo da Shoah e que elementos a gente pode perceber na nossa sociedade, que são muitos, já falo para você, são muitos. Eu uma vez, Fagner, eu te conto, uma vez guiei um grupo de jornalistas brasileiros, então fiz uma guia especialmente para os jornalistas. Foi impressionante a conversa, a gente ficou em uma galeria quase 2 horas, falando de conceitos que se utilizou naquele momento para trazer propaganda a toda a sociedade, que se utilizam hoje em dia também. Então, eu acho que respondi, eu tentei responder tua pergunta tão complexa. Lu, a gente não está... Não dá para escutar? Não mudo. Uhum. Tá, então vamos lá. Aí a gente tem outra pergunta, que é do Aislan, e ele fala assim: você poderia falar sobre os movimentos negacionistas da Shoah e a importância dos fatos históricos para combater essas opiniões? E ainda mais, sobre a banalidade do mal de Hannah Arendt, como ela foi mal interpretada em seu tempo? Desde já agradeço. O Aislan. Oh my God, quantas coisas! Numa pergunta só. Negacionismo da Shoah tem... Eu não sei, não sou uma pessoa que luta contra isso. Eu luto contra... Não sei como explicar para ficar bem. Os negacionistas da Shoah existem. Eu acho que a gente não está para mudar. A gente está para mudar nesse ponto educativo, nossos alunos. Existe, tem pessoas que falam. Historicamente, a gente não tem dúvidas. Eu não vou estar... Tem fundamentos. Eu acho que essa perspectiva... Vou fugir um pouquinho mais de propósito, tá? Mudou. Por exemplo, as perspectivas museológicas muitas vezes eram comprovar que o Shoah existiu. O que significa isso? A gente entrava em museus na Polônia, aqui tinha montanhas de sapatos, tinha montanhas de cabelo, tinha montanhas de elementos. Era, primeiro, que um choque traumático para a pessoa que entrava, mas era muito essa vontade do mundo, entender, olha, isso aconteceu, olha todo o cabelo, quantas pessoas deve ter aqui? Eu tenho perguntas de alunos até o dia de hoje, mas quantos sapatos tem aqui? Mas isso não dá com um número. Isso é menos importante para mim. A gente sabe que a Shoah historicamente aconteceu. Falando de números, se é interessante para vocês, a gente fala do número 6 milhões. Até hoje, Yad Vashem tem mais ou menos 4,5 milhões de nomes e de pessoas, obviamente, ainda continuamos achando e procurando como instituição. Então, ainda essa pesquisa continua, mas o número 4,5 milhões não é relevante. A ideia de procurar a individualidade de cada um dos alunos. Hannah Arendt, que tema, meu Deus, eu amaria fazer. Maravilhosa, para falar em 3 palavras. Hannah Arendt foi mal interpretada porque ela falou um pouco que estou falando, nem perto de Hannah Arendt, por favor, que ninguém escute, mas a gente fala hoje, ela estava muito adiantada na época. É falar realmente que uma pessoa, dentro de um contexto, pode actuar segundo o contexto que ela se encontra.
E pode ser uma pessoa de boa família, e pode ser uma pessoa que tem filhos, e pode ser esse Karl Kretschmer que eu falei para vocês há 2 minutos atrás, que era uma pessoa com carinho em sua família. Então, a banalização do mal tem a ver que o contexto, o parâmetro, o lugar que a gente se encontra pode mudar as pessoas. Então, por isso é muito importante um olhar crítico e essa educação, não para a vitimização, fazendo contexto como a gente falou, sino realmente uma educação para entender que isso é uma ferramenta para entender nossa sociedade. Se a gente olha para as minorias do lado como não importantes, sino relevantes, está fazendo uma banalização do mal também hoje em dia. Então, obviamente, ela foi tomada muito difícil, acho que era muito anterior à época que ela se encontrou, e sim, ela chegou também no julgamento de Eichmann, foi jornalista, podemos falar bastante. Mas acho que respondi em algumas palavras o que você perguntou. Eu queria só pegar o gancho que vocês estavam falando de negacionismo. Aqui no Facebook, sim, tem o Rodrigo Nascimento, ele escreveu assim: Oi, Cecília, muito obrigada pelos ensinamentos. No Brasil, vivemos um momento em que o negacionismo tem ganhado força, inclusive uma negação histórica. Como devemos dialogar com quem nega esse terrível acontecimento? Como que a gente deve dialogar com quem nega a Shoah? Nesse ponto, eu gostaria de acrescentar, eu acho que o Rodrigo acrescenta uma coisa, que acontece se a gente, como aluno, se acha uma pessoa na faculdade? E nesse ponto, sim, acho que o negacionismo, a pergunta anterior, geral, é muito mais difícil de pegar, eu acho que não é meu tema, mas acho que se a gente se encontra com uma pessoa na faculdade, isso não existiu, acho que tem que ser esse diálogo que a gente teve até agora, é falar sobre histórias pessoais. Acho que é convidar nosso amigo, não sei o que ele está falando, mas convidar nosso amigo num museu, convidar em uma palestra, ter um diálogo. Acho que não é inculcar e botar na mesa, porque a gente não vai conseguir nada, mas acho que convidar nosso companheiro da faculdade a uma palestra e entender que isso, as perspectivas são diferentes. Acho que é importante também para esse tipo de pessoas trazer várias perspectivas. Por experiência em outras temáticas. Acho que se a gente traz várias perspectivas, o exemplo que eu trouxe de Elie Wiesel e Jaime Kaplan, é interessante. Eu acho que a Shoah não é pega por um olhar sozinho. Acho que vocês podem trazer Primo Levi, trabalhar os conceitos como... É importante trazer várias perspectivas. Eu convidaria as pessoas em palestras. Eu acho que não sei falar de como mudar essa situação em geral, mas eu faria isso como pessoalmente. Eu acredito que é diálogo, né? Eu acho que diálogo. Em uma palavra, é diálogo. Concordo com você, Denise, totalmente. Lúcia, você quer continuar? Tem mais perguntas aqui. E eu vou unir 2 perguntas em uma. A da Manuela Menezes e a da Araci. A Araci, ela fez algumas perguntas, né? Mas eu vou pegar a última dela junto com essa da Manuela, porque a Manuela pede para você sugestão de livro para iniciantes estudar sobre a Shoah. Então, essa da Manuela. Eu ia trazer aqui para mostrar para vocês, esqueci, mas eu tenho alguns na cabeça, porque sabia que essa pergunta ia aparecer. Você queria botar outra pergunta aí junto? Sim. E porque tem mais uma pergunta que tem a ver com isso, né? Se você pode indicar referências para essa linha de atuação nas escolas. Que linha de atuação, né? Esse novo paradigma, essa concepção de sobrevivência, que indicações você traria para esse novo paradigma, a perspectiva histórica? Não para ficar bem, mas eu indico o Museu de Curitiba, que é exatamente o mesmo paradigma. Não estou brincando, a gente ficou apaixonado uns dos outros, é por isso. Eu indico muitos materiais que eles fazem, mas falando no meu olhar, primeiro, desculpa o simples, mas o site de Yad Vashem é maravilhoso, ou seja, você pode achar desde testemunhos até textos em espanhol, muitas vezes em português, poucas vezes, tem alguns, mas muito pouco, em inglês tudo, e em hebraico também tudo. Então, esse é um ponto. Livros.
eu me lembro quando eu estudei com Israel Gutman. É interessante, eu pensei isso quando eu escrevi para vocês a aula. Israel Gutman é historiador, mas também sobrevivente do Holocausto. Então, ele tem uma perspectiva muito interessante que foi construída em Yad Vashem. Muito do que eu trouxe aqui para vocês é dessa perspectiva. Então, ele traz, por um lado, também testemunhos, mas ele traz uma perspectiva histórica dividida por países também, que é muito boa. O livro está em português também, Denise? Israel Gutman? Eu acho que sim, se não em Ok, espanhol. da história do Holocausto. Em espanhol, certeza, eu tenho aqui em espanhol, se eu posso pular rapidinho e trazer da minha biblioteca. Acho que esse é como um bom livro para trazer uma perspectiva histórica, país por país, que aconteceu em cada um dos lugares. Perfeito para iniciantes, perfeito. Eu sempre boto na mesa, e eu sei que para Denise e Lu, desculpem, para mim Primo Levi é fundamental na história, enquanto a conceito. Qualquer, mas para começar, é isto um homem, falei certo em português, é muito importante, eu utilizo também os textos, ele fala muito do tema do conceito, que eu falei muito para vocês hoje, muito, em alguns minutos, e ele fala perfeito, no livro inteiro, então é outro livro muito importante para começar, e livros de Shoah tem milhões, então depende do que você quiser, mas eu trouxe dois porque eu acho que é importante, se você quiser, você falou para iniciantes, começar com Israel Gutman, que se chama O Holocausto, o livro, certo? O Holocausto, em espanhol se chama O Holocausto, e é isto um homem de Primo Levi, para falar assim simples, mas tem milhões. Eu quase boto aqui do lado da minha mesa para mostrar para vocês, eu esqueci. Está todo mundo dormindo aqui na minha casa, é muito tarde, então não vou sair do quarto. Tem mais alguma, Luzi? Tem da Sabrina. Então, a Sabrina diz o seguinte: levando em consideração a formação da sociedade israelense, não judeus, judeus oriundos de várias partes do globo terrestre, qual é a percepção da Shoah aos judeus que não vieram da Europa Central e Leste? Exemplos orientais, os africanos, que não vivenciaram diretamente a catástrofe? Uau! Uau! Quem fez essa pergunta? Muito boa. Sabrina. Olha, Sabrina, então a gente tem que contar um pouco a história. No começo era muito ruim, ou seja, não era escutada essa voz. Eu falei muito museologicamente, foi para esse lugar, para falar a comparação entre o museu antigo e o museu. No museu antigo não tinha nada. Hoje em dia, tem um pouco mais no museu relembra. Sabrina, tem muito a ver com a perspectiva como a gente ensina essa temática. Se é uma temática de vitimização, que é nossa história, que é nossa identidade como povo, até o dia de hoje, Sabrina, qualquer como se fala, qualquer discurso de um político fala da Shoah, só para te votar, mas fala de nossa história, de nosso povo, de nosso lugar. Hoje em dia tem mais lugar em Yad Vashem e tem mais lugar na história e nas escolas. Mas falando museologicamente, historicamente, não tinha lugar nenhum para o norte da África, para a Líbia, para ser o que não era Ashkenazi, dos judeus da Europa oriental, oriental, não tinha lugar para fazer uma pergunta complexa, simples, mas hoje em dia já tem um pouco mais de lugar, tem vários historiadores que trabalham a temática em Yad Vashem, tem um espaço que eu sempre tento fazer, parar um pouco, falando do norte da África, mas é isso, em algumas palavras. E foi bacana você levantar isso, a Sabrina levantar essa questão e você levantar esse aspecto, porque tem uma pesquisa recente, né, feita na Alemanha, que na Alemanha, por exemplo, o ensino do Holocausto ele acontece em todas as partes da Alemanha. Claro que cada federação tem o seu modo, né? Mas, no entanto, na cidade de Hamburgo, a cidade de Hamburgo recebeu muitos imigrantes com toda essa crise humanitária, muitos imigrantes, e muitos imigrantes vindo de países onde o Holocausto é negado, por exemplo.
né? Então, há toda uma pesquisa em cima, uma política também, para rever os materiais didáticos, olha só que bacana, rever os materiais didáticos que são usados nessas escolas em Hamburgo, pensando justamente nessas duas questões que você traz, a questão do povo do Oriente, mas também essa questão do negacionismo. Como é trabalhar o Holocausto, por exemplo, com esses povos que vêm de países onde o Holocausto é negado veemente. Então, é uma coisa muito bacana, uma pesquisa bem recente que vem acontecendo na Alemanha, justamente por conta dessa crise humanitária e pela quantidade de imigrantes, né, de refugiados que eles receberam e que estão nesses bancos escolares, e que estão na escola, e que vão estudar o Holocausto, né, mas só que eles já vêm com uma outra concepção de Holocausto. Alguns nem ouviram falar. Então, eu gostei dessa pergunta da Sabrina, gostei do que você falou e achei pertinente fazer esse comentário, porque Ótimo. recente. Não, é muito complexo. Eu posso botar aqui em Israel, ela que falou de Israel, a gente não falou pouco de Israel. Por exemplo, a viagem na Polônia é parte também de alguns grupos, não de todos, no exército, que é um tema também super complexo. Para que utilizar a Shoah? Em que ponto nos fazer mais fortes, olhar o nosso como vítima. E nessas histórias surgiram muitas histórias de judeus não da Europa oriental, como eles se sentiam, porque era um lugar de se fazer vítima. E se você não é parte desse grupo, você não é vítima, então você não é parte dessa história. Então, realmente, essa mudança de perspectiva que eu estou propondo aqui, que o Museu de Curitiba traz também, e o Museu de Yad Vashem também, a gente não tem que ser essa vítima e ser parte, tem que entender que isso é uma ferramenta de estudo para um olhar de mundo. Dando respeito, com certeza, aos sobreviventes, tratando essas histórias. As histórias dos sobreviventes são fundamentais. Mas, por exemplo, Sabrina, trazendo também histórias de outras pessoas que não sejam da Europa Oriental. Eu falei, nesse ponto, acho que é uma escolha importante de cada um de vocês. Falei, eu escolho mulheres, mas é muito importante também trazer essas histórias. E eu tenho mais algumas perguntas aqui da Araci, eu quero dizer que a Araci é minha professora, Ceci. Então, ela começa dizendo aqui, incrível, Cecília, uma mudança de paradigma, então acho que ela reforça essa importância, né, dessa mudança de paradigma e o que você traz falando sobre essa mudança de paradigma. E aí ela faz umas questões. Como falar, ensinar e viver uma cultura de paz e educação em direitos humanos na condição de vítimas? Aí ela até responde, ela diz que não tem como. Como que você vê? Né? E também, eu vou fazer essa pergunta, daí eu já vou fazer as outras, porque daí você, de repente, você tem uma resposta para tudo, né? A outra é concepção de sobrevivência, né? Traz junto essa ideia de resiliência. Então, a perspectiva histórica e contextualizada geograficamente faz toda a diferença. Então, ela está aqui também reforçando o que você já falou, né? E daí ela também tinha pedido indicações, né, de referência para esta linha de atuação na escola, né? Esse trabalho com essa nova perspectiva. Então, acho que é isso. Acho que ela responde também as perguntas, mas eu com certeza a primeira pergunta acho fundamental. O tema da vítima, a gente tem que trabalhar o diálogo, exatamente o que a Denise falou quando a gente pergunta, é trabalhar o diálogo. O diálogo significa, para mim, por exemplo, hoje é muito difícil, eu faço as palestras com conversa com as pessoas, acho que essas perguntas, essas conversas são muito importantes, porque a gente tem que se botar no diálogo. Acho que se se por exemplo, como a gente traz o aluno, traz a pessoa que está na frente, se identificando com a história, buscando, procurando essas pessoas na história, não se botando no lugar de vítima. Realmente não tem diálogo no lugar de vítima, a gente não pode dialogar com a pessoa que está em frente. Também porque ela está num momento triste, é uma história muito triste, a gente não tem que tirar isso da história, não pode romantizar a história utilizando os conceitos que utilizei. Então, nesse ponto, ela respondeu, eu estou acrescentando, ela respondeu e eu concordo com a perspectiva, estou esquecendo os outros pontos, mas acho que sim, é isso. Contextualizar geograficamente, historicamente, com certeza, hoje não foi a temática, mas em geral eu pego, quando eu estudo, eu ensino a Shoah também, a Polônia, a Alemanha, norte de África, realmente eu boto uma perspectiva diferente, cada lugar tem uma perspectiva diferente, um processo histórico diferente, concordo nesse ponto. Posso fazer umas perguntas? Claro. Acho que a primeira pergunta que apareceu foi do Marcelo, e ele diz assim, é possível fazer um paralelo entre a Shoah
e a Inquisição espanhola portuguesa como prática de antissemitismo? Oh, que difícil. Difícil. Se a gente pode fazer um paralelo entre esses dois eventos históricos. Eu não faria... Vou tentar explicar meu ponto e talvez eu responda para Marcelo. Eu não faria generalizações, eu não faria a Shoah como isso. Quando eu falei de comparações, eu falaria, eu sinto elementos aqui que pode ter elementos lá. Sei lá, fazendo um exemplo, a língua diferente dos judeus na Espanha inquisidora era um elemento fundamental de identidade. A gente pode ver esse elemento também na Polônia, que era falado Yiddish ou ladino, ou etc. Então, acho que esses elementos podem ser comparados, por que não? Esses elementos identitários de grupos específicos em distintas épocas. Eu não faria uma comparação geral, porque não tem justiça com nenhum dos dois atos. Então, esse tema de comparação é complexo, eu sei, mas acho importante se entender elementos. Eu, por exemplo, às vezes faço com as realidades que a gente vive hoje. Então, a gente acha elementos dos governos específicos de alguns países do mundo e a gente pode entender realidades, entender processos. Mas acho que não faria geral. Eu não faria geral. Intuitivamente eu te falo, mas eu, se você é interessante, está fazendo uma pesquisa, pegar elementos que são interessantes. Por exemplo, a língua, interessante. Como a língua traz grupos juntos, mas também divide a sociedade em geral. É interessante. Agora eu gostei da temática. Vou pesquisar. A Anabela Reutemann, ela escreveu assim, é uma pergunta que a gente gosta muito, eu e a Luz especialmente, em qual idade podemos ou devemos iniciar o ensino de Shoah para crianças? É a nossa praia. Olha, vou responder tecnicamente e formalmente e depois vou trazer um pouco o que eu acho. O Museu de Yad Vashem tem entrada proibida, ou seja, procuram documento de identidade, não se chama documento de identidade, como se chama no Brasil? Esqueci? Identidade. Identidade na porta das pessoas. 10 anos, até 10 anos você não pode ingressar. Eu estive num momento que uma família tinha um bebezinho e não deixaram entrar elas. Ou seja, é muito estricto. Isso é tecnicamente em Yad Vashem, em Israel. Eu estive com grupos que a família, a mãe ficava tomando um café. Eu, por exemplo, vou trazer vários, é complexa a resposta. Em Israel, Yom HaShoah, que é daqui a 2 semanas, Denise? Sim. Daqui a 2 semanas, o Dia do Holocausto aqui em Israel, que comemora, além do Dia do Holocausto que temos em janeiro, que é a liberação de Auschwitz-Birkenau, nesse momento é o levante do gueto de Varsóvia. Então, só para botar a diferença, talvez vocês conhecem de janeiro. Aqui em Israel a gente comemora agora. Tem uma sirene muito forte. Não dá para não falar sobre isso. Eu sempre penso, eu tenho 3 filhos, vou contar perspectiva individual. Então, eu não posso fugir de contar para meus filhos sobre o Holocausto. Se eu poderia fugir, eu esperaria um pouco. Meu filho maior tem 9 anos. Eu não contaria demasiado. Mas, e aí é o terceiro ponto, acho que até 10 anos não tem muito o que contar, mas aqui em Israel, eu conto a minha experiência, não dá para fugir, por exemplo, parar com a sirene, tem que explicar o que está acontecendo. Está na narrativa da sociedade, tem na rua os nomes, os monumentos, é parte da nossa história, então é muito difícil fugir, ou seja, fugir falando para não contar para os seus filhos, porque é um tema muito difícil. Então, eu não começaria antes dos 10 anos, e depois dos 10 anos, cada etapa tem sua perspectiva que você deve ou pode ou deve contar. Obviamente, eu não utilizaria a vitimização até no adulto, então, nesse ponto, já a gente esquece desse ponto. E eu acho que tem histórias, tem crianças, tem perspectivas de como as crianças viveram, mas tentando não vitimizar. Não, outra vez o que a gente falou, tentando, não sei qual é, eu gostaria de escutar depois de Denise que idade vocês talvez depois já me conta, vocês trabalham, e com cada idade tem perspectiva, de fato tem programação de cada idade, que conceitos trabalhar,
Que temáticas? Tem temáticas muito lindas. Eu acho que uma coisa básica é que, mesmo que a gente queira falar com crianças menores, né, até o próprio Yad Vashem, quando a gente fez os cursos de capacitação, também indicam até um pouco menos, mas eu acho que no caso da perspectiva do professor e da sensibilidade do professor, Total. de trabalhar essas questões como você falou, perspectivas diferentes. Total. A gente não vai falar a mesma coisa para um adulto ou para um aluno de ensino médio, o que a gente fala para uma criança, como a gente conta uma história. E também a gente não precisa entrar em detalhes. As crianças pequenas não precisam saber o que é gueto, o que é campo, o que é... Não, mas para nada. Saber o quê? Que dentro dessa história a gente está tirando lições para essa criança, vamos dizer, interiorizar. Não existem histórias mais cruéis do que histórias infantis, né? A gente, quando conta histórias de Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, etc., a gente também está contando uma história que não é fácil, mas que serve para a criança internalizar de alguma forma alguns conceitos. E eu acho que é isso que é importante. A gente, através de literatura, principalmente, a gente consegue passar esses temas sem falar de Hitler, sem falar de nada. Né? Não. E eu vejo mais uma coisa importante, Ceci, no que você falou. Você falou assim, aqui em Israel existem muitos elementos, né, visuais, auditivos, né, que não tem como a gente fugir disso. Quando a gente pensa nessa educação, nesse ensino do Holocausto, com essa perspectiva de presente, da gente pensar o nosso entorno, eu diria para você que aqui no Brasil, talvez a gente não tenha tantas referências sobre o Holocausto, mas a gente tem muita referência sobre o trabalho infantil, a gente tem muita referência sobre o abuso infantil, a gente tem violência infantil, a gente tem muitos elementos sociais que estão ali no cotidiano das nossas crianças. No cotidiano de todas as crianças? Não, mas no contexto de uma grande maioria de crianças, né? E que, de repente, para a gente trabalhar esses temas que estão ali no cotidiano, vez ou outra, a gente usa o quê? Uma outra história, né? Uma outra história que pode ser justamente uma história que sai ali de uma outra criança de dentro do Holocausto, como, por exemplo, as crianças que tiveram... Vou dar um exemplo que a gente sempre dá, porque é um exemplo que está mais claro para nós, as crianças que trabalhavam no gueto de Lodz, né? Então, quando a gente fala desse ensino do Holocausto para criança, é exatamente o que você falou, né? Se a gente for falar da história em si, o fato histórico em si, com todos os elementos que ele tem, aí a gente tem que pensar nos maiores mesmo, porque aí além de ser muito complexo, né? Mas se a gente for pensar em recortes dessa história, em elementos dessa história, para discutir o presente, né? Eu acho que o Holocausto ele tem essa flexibilidade, né? essa dinâmica e essa riqueza de informações. Né? Não, acho que com maiores a gente pode trabalhar também o tema das crianças durante o Holocausto, um tema fascinante também. Eu acho que a criança continua criança. Você trouxe um exemplo também, o livro de Tommy, que é super conhecido, que é do gueto de Theresienstadt, como os elementos que o sonho de uma criança lá nos anos 40 hoje são os mesmos sonhos. E acho que essas são temáticas interessantes para trabalhar, ou desenhar, ou brinquedos. Eu falei de Michal Robner, maravilhosa. Em Auschwitz-Birkenau, ela também faz uma instalação, Denise, não sei se você viu já, no mesmo lugar está separado por países, no lugar que é Israel. Ela pegou desenhos de crianças, maravilhosa, do Holocausto, e fez com um lápis, na parede, o mesmo desenho, na altura de crianças. Os maiores, para entrar dentro do lugar, têm que botar baixinhos para olhar cada um dos detalhes. Eu acho maravilhoso. E tem um texto de David Grossman, um escritor israelense, maravilhoso, que acompanha o lugar. Então, sim, tem muito para trabalhar, mas acho que não tem uma perspectiva só. Isso também é importante falar, mas eu não recomendaria, em algumas palavras, trabalhar menos de 10 anos. Em cada idade, trabalhar uma perspectiva diferente. E, novamente, em Yad Vashem tem materiais por idades, que é muito bom também, se ela quer procurar. Separado, material didático. Uhum.
Ótimo. Lucy, você quer ler o último ali? Tem um depoimento de uma professora que Aqui fala no... que trabalha com isso, justamente. Você está no mudo, Lucy. Eu estou lendo. É da Lúcia Angélica, né? E ela fala o seguinte: eu sou professora em Brasília, via nas exposições de Nova York as crianças de todas as idades nas exposições do memorial. Meus sobrinhos são da escola canadense e estudam o Holocausto. E comigo estudam desde os 7 anos. Perfeito. São muito empáticos com a harmonia e têm respeito com o tema. Tudo tem a ver com perspectiva. Tudo tem a ver com perspectiva. Com certeza você é uma excelente professora e ensina isso de um jeito maravilhoso. Você pega histórias que podem ser levadas para essas crianças. Por isso falei muito técnico, Yad Vashem, 10 anos. Especificamente, também Yad Vashem não está adaptado para crianças menores de 10 anos. Então, falei especificamente. Aqui em Israel se trabalha também antes dos 10 anos nas escolas, no dia de Yom HaShoah, com algumas histórias de crianças, especificamente, em geral se leva para esse lugar. Maravilhoso, não tem uma idade específica, realmente tem a ver com a perspectiva. Nosso museu também trabalha a partir dos 12 anos. Claro. Mas nada impede que um professor em sala de aula trabalhe com crianças menores. Exato. Ok. Então é isso, Luzi? Tem mais alguma coisa? Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Eu só tenho a agradecer. Agradecer todo mundo, agradecer a Cecília, que gentilmente, né, se dispôs a estar conosco, mesmo sendo altas horas da noite lá em Israel. É o único problemático, outro um prazer. Então, para nós é um prazer ter você aqui, para a gente levantar todas essas questões, para a gente discutir todos esses pormenores, né, do ensino do Holocausto. Então, eu só tenho a agradecer. Né? Agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, sempre muito participativas. É isso que movimenta o museu, né? Somos nós do lado de cá e vocês que estão aí nos vendo do lado de lá. Né? Isso tudo é um museu, né? O museu ele só existe porque existem pessoas que nos acompanham, que querem saber mais, né? Que querem conhecer mais. Então isso para nós é um motivo de gratidão, assim, para você, para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, enfim. Eu quero também agradecer. Acho que a Luzi já disse tudo, mas como eu acho que sempre discutir, dialogar sobre esse ensino da Shoah é uma coisa muito importante, principalmente para pessoas que já trabalham com isso ou pessoas que pensam em trabalhar com isso. Eu acho que a gente tem que cada vez mais procurar trazer essas lições para os dias de hoje, para como que a gente pode melhorar o nosso em volta da gente, né, nosso mundo, trazendo essas lições que a Shoah traz, né? Que a Shoah ensina. Então, estou bem feliz. Muito obrigada e fico disponível para que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Muito obrigada. Obrigada a você, Ceci. Até. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Boa noite para você, Cecília. Tchau, obrigada. Vou dormir. Tchau, tchau. Tchau. Tem que passar.